conteúdo que trataremos nesse nosso vídeo foi proposto a partir da pergunta: o que são e qual a função das câmaras arbitrais? As partes, ao fazerem opção pela arbitragem como método privado de resolução de conflitos, firmarão em seu contrato o método que utilizarão, a arbitragem, e também poderão escolher, de acordo com o artigo 15 da lei, o modelo de instituição para o desenvolvimento do procedimento arbitral. Poderão, então, adotar as regras já estabelecidas por um órgão arbitral ou uma câmara de arbitragem. O que são os órgãos arbitrais e as câmaras de arbitragem? São empresas que se estruturam para administrar procedimento de resolução privada de conflitos. Não têm jurisdição para julgamento da demanda, mas têm regras estabelecidas de como se dará o processamento da arbitragem. Estas regras serão incorporadas ao contrato quando escolhido pelas partes. As partes, ao escolher o modelo institucional, incorporam em seu contrato essas regras. Por isso, é muito importante o conhecimento e a leitura cuidadosa do regulamento, da tabela de despesas e da lista dos árbitros que atuam naquela instituição. Podemos então responder a segunda parte da pergunta que nos foi proposta: qual a função das câmaras arbitrais? As boas práticas da arbitragem determinam que existem 3 estruturas importantes numa instituição para o bom administração de um procedimento. A estrutura organizacional é a primeira delas. O órgão arbitral deve ter uma estrutura estabelecida com atribuição das competências, por exemplo, da sua presidência, diretores, secretários, conselho consultivo, corte, conselho de gestor, ou seja, essa estrutura é importante porque ela resolverá todas as questões preliminares que surgirem antes de estar composto o tribunal arbitral. Lembrem, a instituição não tem jurisdição para julgamento da demanda, mas ela irá decidir as questões previamente postas ou questões onde as partes não entram em consenso. Será essa estrutura organizacional que irá tomar essas decisões antes de composto o tribunal arbitral. A estrutura administrativa. O órgão arbitral fica responsável, por exemplo, pelo suporte logístico no gerenciamento, organização e distribuição do fluxo de documentos. Ele se compromete com o sigilo. Também é o órgão arbitral que terá contato direto com as partes. Será a instituição, como por exemplo para a instituição do procedimento, esclarecimentos, informações, atendimento de solicitações pelas partes, esclarecimento dos próximos passos. Um ponto bastante interessante também é o contato com os árbitros. O contato com os árbitros indicados pelas partes para compor o tribunal arbitral será feito pela instituição, mantendo com isso a independência e a imparcialidade, evitando o contato pessoal entre os advogados e os árbitros indicados. E também o regulamento dessa instituição deverá definir a eventual necessidade de remoção ou de substituição de um árbitro, como é que ela se dará. Uma estrutura muito importante também no apoio administrativo é para a realização de audiências, reuniões. Como é que é a infraestrutura dessa instituição? Ela tem salas equipadas, ela tem uma equipe de tecnologia, por exemplo, para os procedimentos que correm totalmente eletrônicos, a contratação de gravação, de transcrição dessas audiências, a necessidade de participação de um tradutor, na eventualidade de participação de partes estrangeiras, por exemplo. E a contratação de todos destes serviços e esse apoio logístico todo tenha também o comprometimento com a confidencialidade do procedimento por essas pessoas que prestam esses serviços. A terceira estrutura é a estrutura financeira. Como é que se dará a forma de cobrança dos valores da arbitragem? E aí são somados os valores de administração do procedimento, honorário de árbitro, honorário dos peritos, as despesas com a contratação desses serviços que eu descrevi há pouco. E as questões de inadimplemento, como é que serão resolvidas quando uma das partes não fizer o pagamento desses valores? E o final do procedimento, muito importante, a emissão de um relatório final com a informação de todos os aportes que foram feitos pelas partes dos valores pagos. Um último ponto importante é a comunicação com outros órgãos, como o Poder Judiciário, na emissão de carta arbitral, ofícios e declarações. Com este panorama geral sobre a atuação das instituições que administram os procedimentos arbitrais, e para encerrarmos, eu enfatizo a responsabilidade pelas escolhas que serão feitas.
devem ser muito bem estudadas e analisadas e lidas todos os regramentos dessa instituição. E elas devem estar de acordo com o interesse das partes e com a peculiaridade do caso.